esse espaço aqui, ele vai atuar, essas rotações aqui, bom dia, essas rotações aqui, elas vão estar atuando sempre em cima de vetores e tensores do espaço euclidiano tridimensional. Então, essas mesmas rotações as mesmas rotações que atuam aqui, então, por exemplo, um vetor, né, a gente vai ver as transformadas dele, ficam sendo as matrizes R, J, CJ. Então, a lei de transformação das componentes de um vetor é dada pelos elementos de matriz do grupo S sobre das matrizes de S sobre. Se eu pegar um tensor, por exemplo, nós já tínhamos visto, né? D' e JK, isso fica sendo R, I, M, R, J, M, R, K, D, T, M, T. Então, isso são as leis de transformação de vetores e tensores que são referidos ao espaço-tempo tridimensional. Euclidiano, a gente escreve com I ou com E? Em português, dizem quem sabe bem português, os puristas ali dizem que é Euclides, então você bota Euclideano. Mas a gente vê muito com ele. Segundo Luciano Videira, que eu sei que cito sempre, é Euclideano. Galileu é com E, é um galileano, né? Então, quando a palavra já traz o E, você acrescenta o eano, mas quando a palavra não traz o E, você põe o iano. Einsteiniano, Einsteiniano. Quando você joga o I, você bota o iano. Quando a palavra já tem o E, que nem Galileu, Galileano, Euclides, Euclideanos, Lagrangiano, Hamiltoniano, segundo Luciano, essa era a regra. Mas tem uma Bota tudo com I, tá? Por causa do inglês, o pessoal do inglês é Euclidiano. Não, Euclidiano a gente bota Euclideano, Galileano. Mas, por exemplo, Lagrangiano, em inglês é mais comum usar Lagrangiano com I do que com E. Aí eu acho que o pessoal foi trazendo isso para o português, mas segundo Luciano Videira, quer dizer, Portugal, vamos dizer assim, que é a referência, o pessoal mantém ou E ou I. Bom, então, no espaço euclidiano, a gente tem as leis de transformação, segundo as matrizes de S sobre 3. As mesmas rotações que acontecem aqui, né, as mesmas rotações que acontecem no espaço tridimensional, através dessas matrizes R, elas ocorrem, elas também são simultaneamente realizadas no espaço bidimensional complexo, no espaço dos espinores. Então, aqui nós temos os espinores, são elementos, né, de um espaço complexo bidimensional. Então, aqui, esses objetos, eles vivem nesse espaço, mas eles estão associados às rotações que são realizadas nesse espaço. Então, por exemplo, aqui, os espinores, se eu pegar um espinor que tem componente psi alfa, a transformação dele vai ser a matriz S alfa, psi beta. E aí, as relações que nós temos, as matrizes R, do grupo SO3, nós tínhamos visto que elas podiam ser representadas assim: exponencial, I, aí nós temos aqui beta, uma computação, o vetor normal, o vetor unitário da direção em torno da qual eu realizo a rotação, e as matrizes geradoras do grupo. Então, essa matriz aqui é a matriz R e J, né? Que faz a rotação. Então, nós temos os geradores, né? Nós temos os nossos geradores, GI, o GN, né? Os geradores GN, eles têm elementos de matriz, como conhecemos, menos I,
epsilon, m, y. Então nós sabemos realizar as rotações no espaço tridimensional através dessas matrizes. Ou nós temos visto que alternativamente nós poderíamos escrever essa mesma matriz ms exponencial de I sobre 2, ao invés de dar o vetor onde ocorre a rotação, a gente dá os planos, né, quer dizer, as rotações são realizadas no plano coordenado ômega m, e aqui nós temos aquelas matrizes sigma m. Aí a gente lembra das matrizes sigma m, elas têm os elementos de matriz, né? Menos I, delta M, delta MJ, delta MJ, delta M. Então, são as duas maneiras, né, equivalentes que nós temos de representar uma rotação de SO3, que é dada pela matriz R, em termos dos geradores de SO3 no espaço tridimensional. Então, essas matrizes aqui, elas estão liberadas para atuar nas rotações dos vetores ou dos tensores. Paralelamente, no espaço dos espinores, nós temos a matriz S. Então, a matriz S de SO2. O SO3, vamos ver, ele pode entrar da carga para campos, assim? Pode dar. Você pode usar essa transformação de SO3 para associar ela a algum tipo de carga, porque tem 3 geradores, os geradores podem representar correntes conservadas. Você pode, dentro da mecânica quântica, usar o SO3 para atribuir algum tipo de número quântico. Que é o que a gente faz, por exemplo, com um spin, com o momento angular. Na mecânica quântica, a gente usa o SO3, usa esses geradores. A carga é um atributo da partícula. Nesse caso, a carga é o spin. Mas eu poderia introduzir um outro tipo de carga também. Carga isotópica, um spin isotópico, por exemplo. Posso associar também ao SO3. Porque o SO3 ele é a mesma coisa que o SO2 em termos de álgebra. Então, se eu pegar, por exemplo, um objeto vetorial, os mesons π mais, π0, π menos. O fato deles serem triplete, a gente está associando eles, isso que a gente chama de spin isotópico, para o meson π, eu vou ler o spin isotópico não diretamente no SO2, mas no SO3. Para todos os efeitos, eu estou num triplete de SO3. Então eu posso usar o grupo SO3 também para associar o spin isotópico. Quer dizer, você diz, a simetria dá uma carga. Isso. E a carga vai ser definida pelos geradores. Vai ser definida pelos geradores. A carga, quer dizer, na formulação, a gente associa a carga ao gerador. Carga conservada, uma grandeza física conservada, ela está associada ao gerador. É o grupo que representa aquela simetria. E aí a matriz S, correspondente a essa mesma rotação, só que no espaço espinorial ela tem essa forma. E o ângulo de rotação, a direção em torno da qual eu estou fazendo a rotação, e as matrizes, só que aqui que vão entrar os geradores são as matrizes de Paulo. Então é a mesma rotação. Então essa matriz aqui que faz essa rotação, ela é essa matriz aqui. Ou a gente também viu, né? Então a gente coloca dessa forma. Beleza. E aí a gente sabe que esses jeitos aqui, essas casas, as mesmas relações de combinação que os signos sobre 2. G, vamos dizer assim, Gn, matriz Gn com a matriz Gn, ela dá para nós. Agora, do o seguinte. E vamos lá. Ok? Então, a álgebra das matrizes G é a mesma álgebra é satisfeita pelas matrizes sigma sobre 2. E aí, na aula passada, a gente terminou a aula passada mostrando
uma relação mais direta entre as matrizes. Porque aqui a gente tem as matrizes R de um lado e as matrizes S do outro. Tem dois mundos paralelos caminhando. O mundo tridimensional e o mundo bidimensional complexo. Então, o que é uma rotação no espaço tridimensional é uma transformação de SO2 no espaço bidimensional complexo. E aí, na aula passada, a gente terminou com essa relação. Nós tínhamos mostrado... Qual é a diferença entre um vetor e um espinor? A diferença... Se você traz numa sonho, Sei. eu vou dizer, eu quero lá uma costela, eu quero isso, um porco, entendeu assim? Isso que a gente... Então, uma coisa bem clara. Então, eu dizer, o que é um espinor e o que é um vetor? Um vetor é uma grandeza que tem que ser referida a três eixos. Um vetor do espaço tridimensional. É uma grandeza que, para ser especificada, eu preciso dar as projeções dela, eu preciso dar a direção e sentido, portanto, eu preciso dar as projeções dela em relação a três eixos coordenados. E do ponto de vista da teoria de grupo, o vetor é qualquer grandeza que tem três componentes, porque às vezes você tem uma grandeza que tem três componentes, mas botar três números juntos não significa que você está formando um vetor. Você só diz que três números juntos formam um vetor se você mostrar que, ao fazer uma rotação, esses três números, as leis de transformação desses três números sob rotações, é essa lei de transformação. Então, o que caracteriza o vetor é o padrão de transformação dele sobre rotações. Se eu pegar um objeto, né, se você pegar três grandezas escalares e colocar, imagina você coloca, vamos dizer, no mesmo objeto, você coloque a temperatura de um objeto, a segunda componente é a temperatura do outro objeto, e a terceira componente é a temperatura ambiente. Digamos que você crie um objeto que tem três componentes, onde cada componente representa a temperatura de um objeto. Se você fizer uma rotação, nenhuma das componentes vai mudar, porque a temperatura muda quando você faz uma rotação de eixo. Então, essa grandeza ela é formada por três componentes, mas ela não é um vetor. O vetor é aquilo que, quando os eixos coordenados são rodados, quando você faz uma rotação dos eixos coordenados, aquele objeto tem três componentes que elas vão ser vistas de uma forma diferente de acordo com o sistema de referência do vetor, o padrão que a gente dá sempre. Faz um desenho simples em duas dimensões. Então, eu tenho esse sistema de eixos coordenados. Aí, tem uma grandeza aqui que eu represento por um vetor. Então, por exemplo, isso aqui pode representar instantaneamente a velocidade de uma partícula. Se eu agora faço uma rotação dos eixos coordenados, esse objeto aqui vai ter esse mesmo vetor com outros componentes. Para esse vetor, para esse referencial aqui, ele tem essas componentes x, y. Para esse referencial aqui, esse vetor vai ter uma componente x, não praticamente zero, vai ter uma componente, ele está quase paralelo a esse eixo, então a componente dele está praticamente todo ao longo desse eixo. Então, o mesmo vetor é visto em coordenadas distintas pelos dois referenciais. E, devido a essa lei de rotação dos vetores, eu sei como relacionar as componentes vistas aqui com as componentes vistas aqui. Aquela lei que nós sabemos, cosseno, seno, cosseno. Então, isso é o que caracteriza o vetor. O vetor, ele é uma grandeza referida no espaço n-dimensional. Ele é uma grandeza com n componentes. E aí, tudo bem? E aí, Pedro? É uma grandeza que tem n componentes, mas que tem um padrão de transformação muito claro sobre rotação. É isso que caracteriza um vetor. E, em geral, nós já pegamos as grandezas sabendo que elas são vetores. Por definição, a gente pega a grandeza, a posição, a gente pega o deslocamento, a gente pega a velocidade, pega a aceleração, pega a força, pega o momento angular, quer dizer, a gente vai pegando o momento linear. Então a gente vai definindo as grandezas físicas, já sabendo que elas são vetores. Eu não preciso provar que elas são vetores, mas se você recebe uma pessoa que dá um objeto que tem três componentes e ele te pergunta, esse conjunto de três componentes é um vetor? Você tem que fazer uma rotação e ver como aquelas três componentes se transformam. Se aquelas três componentes, você fizer a transformação de uma, de outra e de outra, e você mostrar que as leis de transformação seguem, aí você pode relacionar as componentes antigas com as componentes novas. Aí você vai ganhar uma matriz. E essa matriz aqui
vai te dizer se isso aqui é um vetor. Aí você vai ver se essa matriz aqui é uma matriz de GSO3. Então, se isso fixar desse modo, sim, é uma grandeza. Por exemplo, eu posso dar uma grandeza física assim. Suponhamos que eu tivesse a seguinte grandeza. Bota a flechinha para poder justamente enganar vocês. Suponhamos que eu tivesse uma grandeza assim, uma grandeza aqui. Eu onde Spiegel, aproveitando aí o ensejo do filme dos Hobbits, você viu o Hobbit? Isso está muito legal, né? Eu foi ver com a namorada deles lá no Rox, assim, é tridimensional, né? Está espetacular. Você está dentro da caverna, você está realmente assim, vivendo a cena. Isso está muito bacana. Isso que o filme é legal, né? Isso que o filme é muito bom. Então, é o Ki. Vamos ver que eu desse essa grandeza aqui. O Ki é um objeto que tem 3 componentes. Então, eu acho que uma componente dele seja x2 mais y2 mais z2. Aí eu vou dar uma segunda componente que é x. Então eu tenho uma componente aqui que é xy. E dou uma terceira componente aqui que é z. Então o objeto tem essas 3 componentes. E pergunto a vocês, não tem 3 componentes, tem uma flechinha, botei 3 componentes. Qualquer pessoa normal vai pensar nesse vetor. Cuja primeira coordenada é essa, outra coordenada é essa, terceira coordenada é essa. Aí eu me pergunto, como é que você quer um vetor? Quer dizer, qual é o teste que eu tenho que fazer no vetor? O teste que eu tenho que fazer no vetor é saber se eu fizer uma transformação de coordenadas, como é que ele vai reagir. Então, tudo bem, eu sei que esse vetor ele tem 3 componentes. Não é um vetor constante, é um vetor que depende da posição, como se fosse um campo vetorial. Em cada posição, ele tem um valor. Dado x, dado y, dado z, eu coloco aqui dentro e tiro um vetor. Dado outro x, outro y e outro z, esse mesmo vetor tem outro valor. Então, isso aqui, na verdade, não é um vetor, não é um objeto, não é uma função constante. É uma função que tem 3 componentes, mas que depende da posição. Então, é uma função não constante. Não vai ter se apagar. Então, já vou deixar essa discussão para agora. Só queria colocar uma expressão aqui, que foi o final da nossa aula passada. Nós mostramos que, paralelamente ao mundo dos vetores, os espinores se transformam. Então, tem o mundo dos vetores e tensores e o mundo dos espinores. Mas esses 2 mundos, eles absorvem a noção do que é uma rotação. No mundo do espaço euclidiano tridimensional, as rotações são vistas sob a forma de matrizes SO3. Correspondentemente, a mesma rotação de SO3 é vista no espaço tridimensional dos espinores com essa forma da matriz S. Então, tem esses 2 mundos caminhando em paralelo. E aí mostro que os geradores das transformações desses 2 mundos diferentes têm a mesma lei de composição. G1 com G2, daí G3. G2 com G3, daí G1. G3 com G1, daí G2. É a mesma coisa aqui. Sigma 1 sobre 2, sigma 2 sobre 2, daí sigma 3 sobre 2. Assim vai. Então, a lei de composição é... Os parâmetros são os mesmos? Os parâmetros, esse ângulo mede a rotação de um ângulo θ em torno do vetor n. A mesma rotação de um ângulo θ em torno do mesmo vetor n. Então, o que caracteriza que a rotação é a mesma é justamente o fato de eu estar fazendo uma rotação do mesmo ângulo em torno da mesma direção espacial. As 2 rotações são as mesmas, só que vistas em 2 mundos diferentes. E a rotação de um ângulo θ em torno do eixo n, uma direção n, chapéu, ela é feita com esses geradores. Isso porque eu estou no espaço tridimensional. Se eu faço a mesma rotação de um ângulo θ em torno do mesmo eixo, só que agora eu estou no espaço espinorial, eu vou usar as matrizes. Então, a rotação é a mesma justamente porque o θ é o mesmo, o n é o mesmo, o gerador muda, mas a rotação física é a mesma. E aí a gente mostrou na aula. A pergunta é seguinte, e eles têm, daí, dividem uma carga comum? Sim, porque o gerador é a mesma carga vista em 2 mundos diferentes. Mas, digamos, a carga é a soma das 2 cargas? Não, carga de 1. Esse cara aqui tem uma carga. Esse objeto aqui está no espaço tridimensional. Esse objeto aqui está no espaço bidimensional. Então, o valor da carga é diferente. É como se eu tivesse
um objeto com carga elétrica positiva e um objeto com carga elétrica negativa. Eu estou em duas representações diferentes. Estou fazendo, o vetor, ele carrega 3 componentes, o espinor carrega 2. É como se eu dissesse, a carga do vetor é 3, a carga do espinor é 2. Depois nós vamos ver na próxima aula, não hoje, na próxima aula realmente, nós vamos ver que a gente atribui uma carga a isso. Então o vetor tem 3 componentes. Vamos introduzir a noção de uma carga, e essa carga, a gente vai chamar de número, sei lá, carga, ela vai poder ser inteira ou semi-inteira. Essa carga vai ter sempre valores discretizados decimal, sempre unidades de meio. Então, isso é o valor da carga. E o valor da carga, ela vai estar relacionada com a dimensão do objeto. Um vetor, a relação entre a dimensão do objeto, vamos chamar isso aqui de quê? Vamos caracterizar bem que é uma carga. A dimensão do objeto que tem uma carga Q, nós vamos ver, vai ser 2Q mais 1. Então, se eu estiver pegando uma grandeza que é um vetor tem 3 componentes. Q igual a 3, ele tem dimensão 3. Então, 3 menos 1, 2, por 2, 1. Então, a carga dele é 1. Um espinor tem 2 componentes. Então, a dimensão do espinor é 2. 2 menos 1, 1. Por 2, 1 meio. Então, a carga do espinor é meio. Se eu pegar, por exemplo, um escalar, que nem a temperatura, é um objeto que tem uma única componente. Eu defino um escalar por uma única componente. Então, a dimensão é 1. 1 menos 1, 0. Que é igual a 0. Carga 0. Então, o valor nesse, vamos dizer, dentro dessa visão de SO3 e SO2, nós introduzimos uma carga. O valor da carga, só que próprio nós vamos entender por que a carga não pode tomar qualquer valor. Ela é 0, meio, 1. Por que são esses números aqui? A álgebra vai dizer para a gente. E aí nós vamos relacionar depois o valor da carga do objeto com o número de componentes do objeto. Então, o vetor tem carga 1, tem 3 componentes. Um espinor tem carga meio, tem 2 componentes. Um tensor, por exemplo, tem carga 3 meios, 2 vezes 3 meios, 3 mais 1, 44 componentes. E assim vai. Então, eu consigo introduzir a noção de uma carga, não é carga elétrica. Mas é uma carga. Então, por exemplo, carga eletromagnética, ela é positiva, 0 ou negativa. Então, a gente pode ter objetos com carga 0 e outros objetos elétricos com carga negativa, pósitrons com carga positiva. A questão que Dirac se colocava é justamente essa. Por que a carga elétrica, ela sempre aparece em unidades inteiras, né, positivas ou negativas? 0, 1, menos 1, 2, menos 2. E aí, por que a carga elétrica ela é discretizada dessa forma? Da mesma maneira que a gente entende por que SO3 e SO2 dão cargas saltadas assim, a gente chama de quantizadas, né? São cargas que são múltiplos, né? São na verdade múltiplos de um meio, são grandezas ou inteiras, 0, 1, 2, ou semi-inteiras. No meio não tem valor aqui 2/3, não tem 1/3, não tem 1/5. Então, por que são esses valores? A álgebra de SO3 e de SO2, isso daqui vai sair esse valor. Esse conjunto de valores vai sair exatamente do lugar. A carga elétrica, então, ela tem valores que não tem esses valores meio. A carga elétrica é 0, 1, menos 1, não tem nem valores positivos, não tem valores negativos, positivos ou negativos. Então a pergunta é, será que tem alguma simetria que está por trás desses valores discretizados da carga elétrica? É a questão que o Dirac colocou. Ele entendeu que isso era possível através de monopólios magnéticos. Aqui não precisa nada disso, basta olhar a álgebra de SO2 que eu vejo esse valor da carga. Então, a posição, quer dizer, a representação que o objeto está dando, quer dizer, o caráter tensorial do objeto está diretamente ligado à carga dele. Então, se eu souber a carga SO3 ou SO2 de um objeto, eu automaticamente sei quantos componentes ele tem. E aí diz, o número de componentes define uma representação. É essa aqui, que é a historinha. Claro, nós vamos entender esses valores aqui, trabalhando essa álgebra, né? Está estudando aquilo que a gente chama as representações possíveis dessa álgebra. As representações possíveis dessa álgebra são os diferentes valores da carga. E para cada valor dessa carga, essa carga não é uma carga elétrica, por exemplo. Nós vamos poder, na mecânica quântica, por exemplo, a gente identifica essa carga com o spin da partícula. Então, aquilo que é o spin intrínseco, né, que é o momento angular intrínseco da partícula, é identificado com aquilo que seria a carga, que é a carga SO2.
Mas Essa é a questão. do gerador você tira a carga? Claro, os geradores vão. Para cada, se a carga for 1, os geradores são essas matrizes, aquelas matrizes que a gente estudou. 0, 0, 0, 0, 0, menos I, 0, I, 0. Depois 0, 0, menos I, 0, 0, 0, I, 0, 0. 0, menos I, 0, I, 0, 0, 0, 0, 0. São aquelas três matrizes que nós estudamos várias vezes. Isso, ela está sentindo a carga, é a carga 1. Se a carga for meio, é a matriz sigma x igual a 0, 1, 0. Sigma y, 0 menos i, 0. Sigma 3, 0, 0 menos 1. Então, para cada valor da carga, o meu gerador é uniforme. Carga 1, aqueles geradores. Carga meio, são esses geradores. O gerador sente a carga. Ele é uma expressão da carga. Você olhando para os geradores, você conhecendo, nós estamos aprendendo teoria de grupo para isso. Mas aprendendo teoria de grupo, a gente olhando para os geradores, a gente já sabe qual é a carga. Outras palavras, a carga, no linguajar da teoria de grupo, é a representação. O valor da carga é aquilo que a gente chama em teoria de grupo de representação. Na física, a gente diz a carga. Você puxa a carga desse objeto, pode ser várias coisas, pode ser a carga elétrica, pode ser o spin, pode ser os spins autónomos. Aí, importa, a gente tem várias categorizações de carga, mas para a teoria de grupo, a carga é a representação. E o que é a representação? É a forma explícita que os geradores adquirem. E aí, esses geradores são matrizes N por N, uma certa dimensão. A dimensão das matrizes vai estar sempre ligada ao valor da carga. Então, nesse caso, carga 1, a gente vai ter objetos com 3 componentes, são vetores, e aí matrizes 3 por 3. Se a carga for meio, nós vamos ter objetos com 2 componentes, que são os espilores. E a matriz é 2 por 2, que são as matrizes de Pauli. Essa aqui é a história. E aí a outra relação importante, que foi o final da nossa aula passada, foi essa relação. A gente mostra que esses geradores da representação espinorial, com essas transformações de SO2 na representação espinorial, a gente ganha uma conexão com o mundo tridimensional, que era essa relação aqui. As matrizes S, a menos 1, que é a mesma coisa que a matriz S dada, né? Quer dizer, como essas transformações aqui são transformações de S2, o hermitiano conjugado dela é o inverso dela, porque são transformações unitárias. Então, essa relação S é menos 1, atuando em qualquer matriz de Pauli sigma I, S, quer dizer, essa combinação aqui, ela dá para nós do lado direito, é I. Então a gente começa a ver o seguinte, que as matrizes de Pauli, elas têm uma transformação que é muito pior, que é a própria transformação do vetor. Então, aqui são as transformações de SO2. E aqui são as matrizes de SO3. Então, agora nós temos uma relação direta entre as matrizes de SO3, de SO2 e as matrizes de SO3. Essa mesma relação pode ser também escrita assim, como a gente já tinha visto, S dada. Porque S é menos 1 é o S dada. E aí essa relação também poderia ser escrita desse modo. S, eu vez de trabalhar com S dada, eu vou trabalhar com S. Eu vou trocar a ordem, vou colocar o S dada e depois essa relação aparece dessa forma. Aqui vai aparecer a matriz inversa, R menos 1, e J. Então, de um modo ou de outro, quem vai aparecer aqui são as matrizes de rotação. Então isso mostra claramente a conexão quando eu faço uma rotação no espaço espinorial, os próprios geradores eles sentem uma ligação com SO3. Aparece de alguma forma, aqui aparecem aqui as matrizes de SO3. Então isso mostra realmente a ligação, a conexão direta entre SO2 e SO3. Então os geradores de SO2, que são os sigmas, eles têm um caráter vetorial do ponto de vista das transformações de SO3. Por isso que muitas vezes por isso que a gente já, assim, quase que inconscientemente, já vai colocando uma flechinha em cima
cima das matrizes sigma. Porque eu tenho sigma 1, sigma 2, sigma 3. Eu tenho 3 matrizes. Mas essas 3 matrizes, elas se comportam como se cada matriz fosse a componente de um vetor. Quer dizer, crie um vetor cujas componentes não são números, são matrizes. Então, esse meu vetor tem 3 componentes. Cada componente desse vetor é uma matriz por si. Por isso que a gente coloca essa flechinha, porque essas 3 matrizes, elas sofrem essa rotação. Elas percebem a rotação do espaço tridimensional. Por isso que a gente é habilitado a colocar essa flechinha. Então isso aí mostra o quadro que faz um paralelo, né, entre o grupo SO3 e o grupo SO2. Transformações euclidianas em 3 dimensões e transformações unitárias em 2 dimensões complexas. Tá? Então, vamos trabalhar hoje basicamente essa relação aqui. Essa relação aqui é que vai nos mostrar o que são os bilineares e espinoriais. Nós já tínhamos feito aulas atrás, mais de um mês atrás, aqueles chamados rearranjamentos de Fiat. Nós vamos ver hoje como é que fez o rearranjamento de Fiat no setor espinorial e a tensorização dos espinores. Nós vamos começar hoje, quando a gente vai estudar essas 2 coisas estão ligadas. Os bilineares e espinoriais e a tensorização dos espinores, na verdade é a mesma coisa. Eu vou estar fazendo produto tensorial de espinor. Nós já aprendemos aqui no curso a fazer produto tensorial de vetores. Vou pegar o vetor VI, tensorial vetor J, e aí a gente formava aqui uma matriz M e J, que a gente estudou bastante nas aulas anteriores. Então, a gente pensava, essa matriz aqui é a mesma coisa que eu pegar o vetor V transposto, veio do vetor pelo vetor U, voltando o vetor U em cima de cada componente do vetor V, formava uma matriz M e J. Então nós tínhamos feito o produto tensorial de vetores. Hoje nós vamos fazer o produto tensorial de espinor. Vamos ver a mesma coisa. Vou pegar um espinor, tipo como se fosse um espinor psi alfa, vou fazer o produto tensorial dele com o espinor Ki beta, e aí vou ter aqui uma matriz alfa e beta. Só que agora os índices alfa e beta não vão de 1 a 3, vão de 1 a 2. Então eu vou formar uma matriz 2 por 2 a partir do produto tensorial do espinor. Vamos refazer agora a ideia que nós já conhecemos do cálculo tensorial dos espinores. E isso aqui vai mostrar que nós conseguimos formar vetores a partir dos espinores. Como é que esses próprios vetores podem ser formados a partir dos espinores? Os espinores então vão aparecer para nós hoje como as grandezas mais fundamentais do espaço-tempo. A partir dos espinores a gente vai ser capaz de construir os vetores, mas não vice-versa. A minha pergunta é mais primária, assim, eu quero descobrir universos. Então, se você pode descobrir o universo mandando foguete, aí salta fora, né? Mas, digamos, você pode descobrir universos via simetria de grupos, né? Então, você vai descobrindo novas entidades físicas. Então, vamos dizer, o LHC ele quer descobrir o universo, então ele manda lá, né? Força lá, né? Colisão, ele descobre um Higgs, descobre uma nova coisa. Você, digamos, às vezes vai num baile e descobre uma namorada, descobriu um universo. Você aqui está querendo descobrir novas entidades físicas via simetria, né? E você descobre um espino. Não necessariamente descobrir novas quantidades. Eu posso aqui mostrar que quantidades que aparentemente são desconectadas, elas na verdade são ligadas entre si, são ligadas umas às outras por causa de uma simetria. Às vezes, por exemplo, campo elétrico e campo magnético. O cara estudava. No início, né, quando se formulou o eletromagnetismo, estudava campo elétrico. Campo elétrico era uma física. Campo magnético era outra física. Depois você começou a ver, com o descobrimento da relatividade, da simetria que a relatividade especial tem, intrínseca, assim, que é a simetria de Lorentz, que nós vamos estudar aqui. A simetria de Lorentz, ela mostra que, na verdade, campos elétricos estão ligados com campo magnético. Campo elétrico é uma coisa, campo magnético é outra, até você descobrir a simetria de Lorentz, que é a simetria relativista, que mostra, não, campo elétrico e campo magnético são intimamente ligados, eles são como se fossem duas componentes de um mesmo objeto. Então a simetria muitas vezes faz isso. Ou ela, a partir de uma coisa conhecida, te faz descobrir novas coisas, ou ela
te mostra que objetos que você já conhece e que você pensa que são desconectados, eles na verdade são manifestações diferentes de um mesmo fenômeno. Então, a partir daí, as equações, por exemplo, você parou de falar de eletricidade e de magnetismo e passou a falar de eletromagnetismo, porque a relatividade te faz claramente ver que campo elétrico e campo magnético não são desconectados, eles são duas manifestações distintas de um mesmo fenômeno. Te diria que da mesma maneira que o campo elétrico e magnético são a manifestação distinta do mesmo fenômeno, que diria que os espinores e os vetores. Isso. Os espinores e os vetores são manifestações distintas de uma mesma simetria, que a simetria é SO3 e a simetria é SO2. Que a simetria é SO2. Os espinores são uma manifestação bidimensional do carga meio da simetria SO2 e os vetores são uma manifestação tridimensional do carga 1 da mesma simetria. Então, espinores e vetores, nós vamos ver hoje, a partir dos espinores, inclusive, nós vamos construir os vetores. Então, a gente começa a ver que esses objetos são manifestações de uma simetria mais fundamental. Se eu conhecesse os vetores e conhecesse os espinores, eu poderia conhecer esses dois objetos, mas não saber relacioná-los. Mas no momento que eu descubro que tem uma simetria SO2, eu sei relacionar eles. A simetria SO2, ou SO3, né? Na verdade, aqui, ó, a simetria SO2 está ligada com a simetria SO3. Quem faz a ponte, na verdade, são as matrizes de Pauli. As matrizes de Pauli, elas entram aqui para me conectar o múltiplo SO2 com o múltiplo SO3. Então, são duas manifestações distintas da mesma coisa. Os vetores estão aqui. Então, a matriz de Pauli, ela é esse objeto ambivalente. Porque, ao mesmo tempo que ela é 2 por 2 e ela atua nos espinores, ela tem um índice I, 1, 2, 3, que caracteriza ela como também ligada ao mundo tridimensional. Então, as matrizes de Pauli é que fazem essa ponte. Elas são matrizes sigma I. Sigma 1, sigma 2, sigma 3. Então, esse índice aqui é 1, 2, 3. Esse índice está no espaço euclidiano tridimensional. Mas essa matriz é 2 por 2. Os elementos de matriz dela são alfa e beta. Ela tem linha alfa e coluna beta, que vai de 1 a 2. Então, você vê que ela carrega todos os índices que nós falamos até agora. Esse aqui é o índice de SGA3, do espaço euclidiano tridimensional. E cada matriz especial, né? Sigma 1, separadamente sigma 2, separadamente sigma 3, tem linha alfa, beta, que vai de 1 a 2. Então, essas linhas e colunas, elas vão atuar nos espinores. E esse índice aqui tem espaço tridimensional. Então, a matriz de Pauli, ela é o elemento que faz essa ligação. Ela é ambivalente por isso. Porque ela, ao mesmo tempo que carrega o índice, que vê as rotações em 3 dimensões, ela carrega 2 índices, alfa e beta, que transmitem essa rotação que eu fiz em 3 dimensões para os espinores. Então, quando os espinores são rodados, né, eles são transformados por essa transformação S, na verdade, quem está fazendo a transformação são as matrizes de Pauli. Então, as matrizes de Pauli, elas fazem essa passagem. Elas levam a transformação do espaço tridimensional à transformação do espaço bidimensional espinorial. Certo? Então, isso aí é o resumo das últimas aulas que a gente, talvez das últimas 3 aulas, ou das últimas 2 aulas. A gente está vendo sempre um lado e outro. Agora, hoje, a gente está conseguindo o quê? Na aula passada, a gente chegou a essa relação conectada. E aí, voltando àquela pergunta inicial do Dória, aquele objeto que tem 3 flechinhas, aquele é um vetor, eu botei uma flechinha e botei 3 componentes. Então, o que a gente tem que ver? Vamos pegar, por exemplo, uma rotação em torno do eixo do IZ. Uma rotação em torno do eixo do IZ, por exemplo, né? Se eu pegar aqui uma rotação em torno do eixo do IZ, eu sei que x' vai ser cosseno de θ x mais seno de θ y. Isso aqui me caracteriza uma rotação de um ângulo θ em torno do eixo do IZ. Y' é menos seno de θ x mais cosseno de θ y. Por exemplo, pegando uma rotação especial, seria igual a zero. E aí, a gente vai poder ver. Então, se eu quiser x2, aí eu posso inverter, claro, essa transformação. Se eu quiser inverter essa transformação, eu vou ter que
só inverter essa matriz aqui. Essa matriz é simétrica, o inverso dela é o transposto dela. Então, o inverso dessa matriz é x igual a cosseno de θ, x' menos seno de θ, y seno de θ, x' mais cosseno de θ, c igual a c. Então, eu sei expressar x, y, z, é só inverter a rotação. Isso aqui é a rotação inversa. Por que é tão simples fazer isso? Porque essa matriz aqui, ela é uma matriz ortogonal. Então, o inverso dela é o transposto dela. Eu não mexi na coordenada z, inverto imediatamente. Agora, então, eu sei que x2. Aí eu faço tal, x2 mais y2 mais z2 é igual a x' ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. É só substituir aqui e saber as relações trigonométricas. Quem é xy? xy é isso aqui vezes isso aqui. Seno de θ, cosseno de θ, x' ao quadrado. Então vai produzir seno de θ vezes cosseno de θ é seno de 2θ sobre 2. Seno de 2θ sobre 2, x' ao quadrado. Fazendo isso vezes isso. Aí vai ficar cosseno ao quadrado de θ, x' ao quadrado, x'y menos seno de θ, cosseno de θ, x'y. Então, esse termo é menos seno ao quadrado. Vou produzir aqui. Quando eu fizesse esse vezes esse, está lá. Seno de θ vezes cosseno de θ é a mesma coisa que seno de 2θ sobre 2, x' ao quadrado. Agora, esse vezes esse, tá? Cosseno ao quadrado, x' y'. Depois, esse aqui, menos seno ao quadrado, x' y'. Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado dá cosseno de 2θ. Vai ficar cosseno de 2θ, x'. E depois esse último termo aqui, que é menos seno, cosseno, y' ao quadrado. Seno, cosseno é um meio de seno de θ. Então, o terceiro termo que vai aparecer aqui vai ser menos um meio, menos o seno de 2θ sobre 2y ao quadrado. E z igual a z'. Então, a gente vê que esse objeto aqui tem essa componente aqui, z igual a z'. Agora, se esse objeto aqui fosse um vetor, a lei de transformação dele, então vamos ver a lei de transformação. Deixa eu pegar isso aqui. Posso apagar isso aqui já. Então, o que caracteriza uma grandeza vetorial quando eu faço uma rotação em torno do eixo dos eixos? É que a terceira componente não muda. Então, realmente, a terceira componente desse objeto mudou. Mas agora, quando eu faço uma rotação em torno do eixo dos eixos, a primeira componente do vetor muda. Se um vetor é um verdadeiro vetor, é isso aqui, ó, V'x, cosseno de θ dx mais seno de θ dy. O que caracteriza um vetor, por exemplo, é saber que quando eu faço uma rotação em torno do eixo dos eixos, a componente x dele não fica invariante. A componente x dele passa, depois da rotação, passa a ser uma combinação linear com esses coeficientes das componentes x e y dele. Olha o que aconteceu aqui. Eu fiz uma rotação em torno do eixo dos eixos. A primeira componente desse objeto, que é o candidato à sua componente x, seria o que componente x, ele não mudou. Ficou invariante. É como se fosse quilinha x igual a x. Quilinha z ficou igual a z. Então, isso aqui não pode ser um vetor. Já furou essa lei. Se eu faço uma rotação em torno do eixo dos eixos, fica claro que qualquer vetor lícito, ele teria que mudar a componente x e a componente y dele, seguindo aquele padrão. A componente x mudou, a componente y mudou. Mas ela mudou sem ter nada a ver com a componente x. Então, é como se esse objeto, quando eu faço uma rotação em torno do eixo dos eixos, não muda essa componente e não muda essa componente. Então, ele pode ser um vetor. Um vetor nunca muda. Se eu faço uma rotação em torno do eixo dos eixos, a componente z dele não muda. Claro, eu estou fazendo uma rotação em torno do eixo dos eixos, então eu não mexi na direção z. Então a componente z do vetor é a mesma. Mas se eu faço uma rotação
Mas se eu mexo, se eu faço uma rotação em torno do eixo dos eixos, o componente x e y dele muda. No entanto, a componente x desse cara não mudou, esse cara não pode ser um vetor. Ele é um conjunto de 3 componentes. Então, como você gosta de ir no açougue comprar coisas, se você fosse pedir filé mignon, o cara ia te dar, sei lá, ia te dar rins. E você acreditar, só que ele empacotou, no pão vejo coisas fechadas, né? É sempre bom desmontar. Então, você está vendo que um conjunto de 3 objetos, uma flechinha, que eu te dou até a flechinha para te enganar bastante. Então, sou um camelô bandido, tá? Te vendendo produto furado. Estou te dizendo, tá? Então, como é que você vai ouvir? É porque a gente não faz esses testes, porque, claro, a gente acredita nas pessoas. Então, o cara não dá o livro para a gente, isso é vetor, a gente vai lá, incorpora o vetor, a gente já sabe o que tem que coordenar. Se x é um vetor, delta x é um vetor, aí delta x, delta t é um vetor. Então você acredita, tá? Você vai no vácuo. Velocidade é um vetor, aceleração é um vetor, que eu estou dividindo sempre um vetor por delta t, um outro vetor por delta t. Agora, se te dão uma grandeza nova, pega esse objeto aí, cara. Esse cara ele tem 3 componentes, são vetor, aí você tem que dizer o teste. Se, por exemplo, se a rotação em torno do eixo dos eixos funcionasse, eu não podia acreditar também, faz uma rotação em torno do eixo do x. Aí você faz uma rotação em torno do eixo do x, a componente z muda. Então, como é que eu faço uma rotação em torno? Eu já vi que furou uma rotação em torno do eixo do z. Esse objeto, ele não se comporta como um vetor se eu faço uma rotação em torno do eixo do z. Aí você, o que caracteriza uma rotação em torno do eixo do x? Se eu faço uma rotação em torno do eixo do x, então, o que não muda é a componente x. Então, e aí eu mudo a componente y e a componente z. Então, a componente y vai mudar desse modo. Seno de θ, seno de θ, dz. Seno de θ, dz. Z menos seno de θ. Então, isso aqui é o comportamento de um vetor quando eu faço uma rotação em torno do eixo de x. Se eu fizer uma rotação em torno do eixo de x, a componente x dele não deve mudar. Beleza. De fato, a componente x desse objeto aqui não muda se eu fizer uma transformação, se eu fizer essa rotação. Isso aqui vale também, x' ao quadrado, mas x2 mais y2 mais y2 é x'. Então, se eu fizer uma rotação em torno do eixo de x, essa relação é verdadeira. Então, se essa relação é verdadeira, a componente x muda. Mas aí eu tenho que ver como é que a componente x e a componente z muda. E aí a gente precisa fazer o cálculo, vocês vão ver quem é x', y', quem é xy sobre essa rotação. Depois, quem é, aí compara com x', y', e faz quem é o z. Aí a gente vai ver que essa lei aqui, ou seja, eu posso continuar. Se eu faço uma rotação em torno do eixo do x, que eu estou falando com vocês, então é isso aqui. X' igual a x, y' igual a cosseno de θ, y mais seno de θz, e z' menos seno de θx, θy mais cosseno de θz. Então, isso é uma rotação em torno do eixo do x. É como as coordenadas x, y, z reagem a uma rotação em torno do eixo do x, exatamente como um vetor. Aí eu posso inverter essa relação. X igual a x', y igual a cosseno de θ, y' menos seno de θ, z'. C igual a seno de θ, cosseno de θz. Isso aqui é a rotação em torno do eixo do x agora. Aí eu coloco aqui x2 mais y2 mais z2, faz o cálculo, dá exatamente x' ao quadrado mais y' ao quadrado mais z' ao quadrado. Eu já fico feliz. Ah, beleza, ó. Se eu fizer uma rotação em torno do eixo do x, essa componente aqui não muda. Por causa disso. Então, isso está me indicando que esse cara tem chance de ser um vetor, porque se eu faço uma rotação em torno do eixo do x, a componente x do vetor não deve mudar, não mudou. Aí agora eu vou olhar como é que fica a componente y desse vetor, desse objeto, xy. Quem é xy? Vamos fazer. Quem é xy? Xy vai ser cosseno de θ, x', y'.
menos seno de θ, x' aí. E quem é componente? Como é que muda Z? Quem é Z? Z, seno de θ, y', mais cosseno de θ, Z. Entendeu? Tem que ver. Então, as componentes y e z, que linha y e linha z, eles satisfazem essa equação. Então, a gente está observando aqui que a componente z, ela tem que pegar, ela tem que se transformar, ou a componente z tem que se transformar com seno de θ vezes y', mais só a componente z está aqui bonitinha. E a componente y desse objeto, ela se transformando em cosseno de θ, isso aqui é o que y. Então é como se for que y igual a cosseno de θ que y', menos seno de θ, a componente z. Mas esse objeto aqui não é a componente z, esse aqui é um x'. Então, essa lei também, essa lei de transformação, né, que garante o que é o vetor, né, eu poderia ver essa. Posso olhar para isso que faz fazer o papel do Vx, Vy, Vz, que x e y e z. Então a gente vê que essa lei é verdadeira, ó, que linha x igual a que x. Que linha z, ou seja, está aqui, ó, a lei de transformação do que z. Que z vai ter que ser seno de θ que linha y. Só que total, que linha y, aqui é y'. Que linha y não é o y', teria que ser um x' y'. Então isso aqui falhou. Mais cosseno de θ, z', terceira componente. Mais cosseno de θ, z', mas falhou aqui. Então, esse objeto aqui também não se transforma da maneira como um vetor deveria se transformar se eu faço uma rotação em torno do eixo do x. Então, esse objeto definitivamente não é um vetor. Eu faço uma rotação em torno do eixo dos eixos, vejo aquele furo padrão. Faço uma... é Fátima. Faço uma rotação em torno do eixo dos eixos. Ô, Fátima, tudo bem, querida? Está procurando filmador, né? Pode dar um intervalo aí, tá? Dá um breakzinho, pessoal, para ver a distância aí. A gente acabou na hora certa. Chegou na hora certinha, né, galera? Então, vamos dar o seguinte, pessoal, são 11h30, vamos dar 10 minutos, 11h40. Você dá para conversar? Você vai conversar com a Fátima? Eu sei que 2 minutos. Então tá, 11h40 a gente retoma. Damos 10 minutinhos, que aí a gente vai só até 1 hora hoje, tá? Meio-dia, 45, 1 hora. Bom? Então tá claro o conceito, né? Então, a gente sempre que vocês, em geral, a gente pega a grandeza que a gente já sabe que é vetor por definição. Mas se vocês pegarem uma grandeza que vocês não conheçam, não basta botar ela na forma de 3 componentes ou 2 componentes para dizer um vetor. A gente tem que provar que, por rotações, aquele objeto se transforma, os componentes daquele objeto se transformam por rotações dentro do padrão do que é um vetor. Porque a gente tem que saber como o vetor se transforma. E a gente usa aquilo como padrão. Qualquer outro objeto tem que seguir aquele padrão. Esse é o característico. O vetor ele é sempre espacial, então você não tem um vetor que tenha a sua componente no tempo. Não, você poderia colocar ali uma coisa que dependesse do tempo também. Você poderia colocar aqui, por exemplo, que esse Z aqui seria, por exemplo, você poderia colocar aqui um Z mais um alfa T. Só que quando você faz uma rotação, TI igual a T. A rotação é só toca do X, Y, Z. Só roda os eixos, né? Então, você poderia colocar aqui, aí você ia ver Z' ia ser isso. Mas é isso aqui, quer dizer, do ponto de vista da rotação, o T é uma constante. É como se você fizesse uma rotação instantânea em todos os passos. Então, isso aí não conta tanto. O que conta mesmo é a combinação das coordenadas espaciais, tá bom? 10 minutinhos a gente está se vendo aí. Então, são 11h35, então a gente se vê às 11h45.
colorido? Ou aí não? Aqui não tem não, só branco. O Ben está fazendo 100% gente os gráficos. Entendi. Se você conseguiu abrir a sala aí, né? Então tá bom. Coisa boa, né? É tudo chave, cara. Tá bom, você sabe onde você já pode agora ficar tranquilo. Que o Vitor que vem aqui de vez em quando da direita. Mas tem uma tela lá, não tem? Porque tem um computador, tem uma tela. É? Tem uma pessoa lá? Não sabia. Tem, mas hoje não deve. Não, mas Vitor também não tá. Tem uma mesa vazia. Que é a Vitor minha. é a tua. As mesmas coisas estão lá. Então, né? Porque só quem usa lá é Vitor de vez em quando, ele vem de Juiz de Fora, mas assim uma vez por mês. Sim. Agora ele foi pro Peru também. Os dois estão no Peru. Estão lá no Peru. Menino, o Alfonso não perdeu lá o negócio? Que negócio? A Inglaterra é o pior lugar do mundo. E que ele perdeu? Ele fez um concurso público lá. Um concurso lá para ser substituto. Sei. Em Durham, porque acabou a bolsa dele. Sei. E eles não fazem, não dão renovação para. Sei. Eles preferem pegar gente nova. Sei, entendi. E aí, quando